Hare Krishna, sejam muito bem-vindos ao canal Vaishnava. Espero que todos estejam muito bem e hoje estamos aqui então para mais um vídeo de perguntas e respostas. Nesse vídeo de hoje vamos responder aí a duas questões que recebemos, de participantes aqui do canal que nos escreveram para o nosso e-mail canal.vaishnava@gmail.com. Estamos aqui hoje num ambiente um pouco mais bucólico, um ambiente mais assim tranquilo, com pássaros cantando, um ambiente agradável, um ambiente assim, por que não dizer que lembra tantas descrições que temos do mundo espiritual, de uma vida assim mais tranquila, dos passatempos de Krishna. Esse vídeo está sendo gravado inclusive numa data muito especial, que é o mês de Damodara, o mês de Kartika, os devotos chamam carinhosamente de mês de Damodara, onde se comemoram aí os passatempos infantis transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, na sua forma conhecida como Damodara. Então, um ambiente assim tão agradável, com paz e tal, vamos aí pensar um pouquinho sobre isso numa questão de uma pessoa que é um participante do canal, que nos faz lembrar de uma situação, como podemos dizer, um pouco contrária. Por que então todas as pessoas não se encontram sempre numa situação assim favorável, numa situação agradável? Por que algumas se encontram às vezes numa situação desagradável? A pergunta é a seguinte, vamos lá. Por que o Senhor Krishna permite que coisas ruins aconteçam em nossas vidas, como acidente, tragédias, etc. Bem, essa é uma pergunta muito interessante, uma pergunta aí que nos faz lembrar, inclusive, de uma máxima entre as religiões, entre os questionamentos aí, religiosos de forma geral, porque sempre tem aquela coisa assim, por que uma pessoa nasce numa situação favorável, agradável, e uma outra pessoa numa situação tão desfavorável, como já falamos inclusive em um outro vídeo. Nós temos aí inclusive até filósofos não Vaishnavas, que pensaram sobre isso e tem tantas discussões. Bom, para responder essa questão aqui baseada nos Vedas, baseada na consciência de Krishna, podemos começar dizendo o seguinte: a permissão dada a Krishna tem um pouco a ver com o nosso chamado livre-arbítrio. Então, quer dizer, as reações, aquilo que acontece conosco, aquilo que nós somos nessa vida, assim como aquilo que acontece conosco, é um resultado de nossas vidas passadas. Então sabemos, como se afirma no Srimad Bhagavatam, no canto 2, Srila Prabhupada explica muito bem que, mais detalhadamente, na verdade, um assunto que já consta no Bhagavad Gita, que é aquela questão seguinte: nada acontece sem a permissão de Krishna. Nada acontece nesse mundo sem que Krishna permita, sem que Krishna deseja, até mesmo, vamos dizer assim. Ele é o controlador de tudo, o controlador supremo, Ishvara, ou como aquele verso 5.2, 5.1 do Shri Brahma Samhita, que começa dizendo Ishvara Parama Krishna, que significa Krishna, o controlador supremo, Satityananda Vigraha, a sua forma é plena de bem-aventurança, conhecimento, eternidade. Pois bem, essa primeira parte, Ishvara Parama Krishna, já indica muito, está dizendo Krishna é o controlador supremo. Ele controla tudo, é ele que permite que tudo aconteça. Porém, não é que seja um desejo de Krishna que essas coisas aconteçam, não é que ele escolhe um devoto, uma pessoa que ele é favorável e outro que ele seja desfavorável. Isso não existe. Ele permite devido às nossas escolhas, ele permite que aconteça
para que haja o aprendizado. São karmas, isso é o famoso karma, né? Então, acidentes, tragédias acontecem devido ao nosso próprio karma. Esse karma, ele pode ser dessa vida, ele pode ser de vida passada, ele pode ser o que alguns chamam de castigo, ele pode ser que venha como uma forma de aprendizado, né, que proporcione um aprendizado para nós. Sim, pode ser isso também. Ele pode até mesmo vir com, como podemos dizer assim, um objetivo de avanço espiritual, de desenvolvimento espiritual, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar de os males que vêm para o bem, né? Então, quer dizer, são aquelas situações que acontecem em nossa vida, né? Mas que muitas vezes proporcionam um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento espiritual, né? Então aprendemos muito, ficamos mais maduros, ficamos mais assim experientes, né? E por fim, por que não dizer, nos apegamos mais a Krishna. Nós temos aí vários exemplos desses casos, como por exemplo, Rainha Kunti, né? Kunti, rainha, que aliás tem um vídeo aqui no canal, vocês podem assistir, da rainha, sobre a Rainha Kunti, né, que passou por tantas atribulações, tantas assim situações inimagináveis, né? Os próprios Pandavas que foram aí exilados, né, na floresta. O próprio Sr. Ramachandra, que é o próprio Krishna, também teve essa experiência. Nós temos Prahlada Maharaj, né, filho de um demônio. Então temos tantas e tantas situações. Um dos Pandavas aí, o caso específico de Arjuna, né, que todos nós sabemos aí que se encontra no campo de batalha numa situação tão complicada, na qual ele precisa escolher entre desistir de lutar, cair na infâmia, não cumprir sua missão, ou lutar ali diante de amigos, mestres, parentes. Como que ele ia lidar com essa situação? Então são situações que acontecem que trazem um aprendizado, mas também tem o próprio karma. Então esse permitir de Krishna é devido às nossas próprias escolhas, devido ao nosso livre-arbítrio, devido aos nossos karmas e às nossas ações. Então nesse mundo material, nós não podemos esperar que não vá acontecer nada de ruim, nenhuma tragédia, nenhum acidente. Não queremos isso, não desejamos isso, é óbvio, mas não podemos esperar que seja, né, tudo perfeito, um paraíso, uma maravilha, né? Aqui mesmo, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para vocês, né? Estou aqui num lugar tranquilo, mas veja, agora mesmo tem pernilongos aqui, né? Temos aqui, né, uma situação onde pode ter um sol, outra uma sombra. Vocês vão ouvir agora um carro passando aqui próximo. Ouçam. Então, uma situação em que a gente, mesmo tendo procurado um lugar mais tranquilo, ainda assim sempre tem algumas coisas que nos atrapalham, né? Então isso é normal, isso faz parte da era de Kali, isso faz parte da vida material. Por isso mesmo, os devotos buscam desenvolvimento espiritual, buscam voltar ao lar, voltar ao Supremo, como Srila Prabhupada dizia, onde lá sim não há acidentes, não há tragédias, não há doença, não há nascimento, não há morte, né? Não há nenhuma situação dessa, né? Então essa chamada permissão, né, como foi colocado aqui pelo nosso participante do canal, ela se dá devido realmente ao próprio karma da pessoa, às escolhas da pessoa, né? Então Krishna permite não porque ele quer fazer isso, mas porque por algum motivo a pessoa precisa passar por aquilo. Bem, esse assunto na verdade pode ser bem mais explicado, mais longamente discutido, né, de acordo com cada situação específica, mas nada tem a ver com Deus escolheu essa pessoa para se dar bem e aquela para se dar mal, né? Muito menos podemos achar que existe uma entidade que está ali buscando destruir a sua vida, né? O devoto ele não se apega a isso. O devoto ele busca, né, o desenvolvimento espiritual. Então espero poder ter respondido essa questão. Então, respondendo mais uma questão que eu diria que tem um pouco a ver com a primeira, né? A pergunta foi a seguinte, essa pergunta também chegou para nós através do e-mail. Diz assim: em relação à saúde,
né? Então aqui a pessoa está se referindo aí, na verdade, a uma situação em que a pessoa está com problema de saúde. Se necessário, podemos, nós devotos, né, Vaishnavas, que somos vegetarianos por princípio, né? Então, em relação à saúde, se necessário, podemos consumir produtos ou alimentos não vegetarianos advindos de violência, por exemplo, né? Essa foi a questão que chegou para nós. Então, essa questão também é uma questão que a gente pode pensar um pouco mais, elaborar de acordo com cada caso, cada situação, mas podemos responder ela de forma geral, inclusive baseado em explicações aí muito claras de Srila Prabhupada. Então, no próprio Bhagavata mesmo, Prabhupada fala, inclusive, a respeito disso também, que diz o seguinte: sim, né, podemos, se necessário, né? No canto 2 também, Srila Prabhupada chega a falar no verso, eu não me recordo bem agora o capítulo, mas Srila Prabhupada, num significado, chega a explicar que, se for necessário, a pessoa consumir carne, por exemplo, por uma questão de saúde, por uma questão de sobrevivência, né, ela pode, né, mas só num caso extremo, só num caso de não ter outra opção. Né? Em termos de remédio, por exemplo, de uma cura, né, para um problema sério de saúde, uma situação assim complicada, também podemos questionar a respeito dos remédios de forma geral. Porque, afinal de contas, os remédios, muitos deles, né, caso vocês não saibam, muitos remédios eles são testados em animais. Então, de qualquer forma, ele vem através da violência. Né? Ele foi testado em animais que perderam suas vidas. Né? Às vezes tem algum produto, né, que também não é cabível, né, a um Vaishnava, um remédio às vezes que tira um pouco você da consciência, né? Assim como evitamos intoxicantes, né? Alguns remédios não é à toa que são chamados de drogas, né? Ele tem realmente essa concepção. Então tudo isso não há um problema se você está fazendo por saúde, é momentâneo, é para resolver um problema maior. Temos vários exemplos dos devotos que não deixam de se tratar, de tomar remédio, de fazer o que for necessário para cuidar, né, da sua saúde. Então, sim, se for necessário por uma questão de sobrevivência ou de saúde e a pessoa precise, né, consumir alguma coisa nesse sentido, pode. Claro, um devoto, né, isso eu falo baseado inclusive nos ensinamentos de Srila Prabhupada, né, o devoto deve sempre procurar evitar, claro, evidente, né, deve procurar ali um tratamento ayurvédico, deve procurar um tratamento que não seja necessário isso, né? E deve primeiramente optar por esse tratamento. Mas, se não for possível, ou às vezes se nem tiver esse tratamento, né, se não houver o que ser feito, ou ele tentou e não houve o resultado suficiente, então sim, né, não há uma visão assim fanática, uma visão, como eu posso dizer, absurda, né, de se deixar levar, né, se deixar adoecer ou até vir a falecer por conta de não ter, de não consumir um produto que teria vindo ali de violência, né, por exemplo, carne ou algum produto. Então sim, isso temos exemplo, Prabhupada explicou isso mais de uma vez, né, se me recordo bem, acho que ele até no Lilamrita, no Prabhupada Shri Prabhupada Lilamrita, ele cita sobre isso. Então, como eu disse no Bhagavata, Prabhupada fala, né, sobre essa questão. Eu vou colocar abaixo, aqui nas descrições, qual é o verso específico do Srimad Bhagavata, onde no significado Srila Prabhupada fala sobre essa questão, bem específico sobre isso, deixando para que fique bem claro nessa citação. Mas muitos devotos sêniores, experientes, né, mestres espirituais já deixaram claro a respeito disso também, que sim, se for necessário, você pode sim consumir algum produto assim, num caso de necessidade. Claro que você não vai fazer isso, né? Isso não vai virar um hábito para você, né? Você não está fazendo isso pelo prazer, pelo paladar, por alguma coisa desse tipo, mas está fazendo por tratamento. Então a situação é bem diferente. Então, sim, né? Depois de tentar outros medicamentos. Bom, eu acho que é isso por hoje, né? Então, viemos aqui num ambiente diferente, num cenário diferente, para gravar essas perguntas e respostas, né?
talvez até para que não fique tão pesado o assunto, né, e lembrarmos aí que, ao final de contas, estamos na Era de Kali, estamos no mundo material, né, a nossa vida tem um começo, tem um fim, e como diz Sua Santidade Bhaktidhira Damodara Swami, recentemente eu assisti uma aula dele onde ele dizia assim que o momento da morte para o devoto, né, quando o devoto deixa o corpo, né, deixa esse mundo material, na verdade é um momento mais especial, é um momento, de certo modo, de alegria, de comemoração se ele seguiu a consciência de Cristo, porque ele vai voltar ao lar. É o grande momento, né? Também tem um outro mestre espiritual chamado Purushatraya Swami que falava isso também. Então ele dizia assim que esse momento da morte é o exame final, né? É a prova final, né, de tudo aquilo que a gente passou, de toda a experiência que tivemos, né, de toda a consciência de Krishna, de todo o aprendizado. Então é o momento da prova final. Bom, eu fico por aqui, espero que todos vocês estejam muito bem, que tenham gostado desse vídeo, nos acompanhe, deixa aí o seu curtir, o seu comentário e nos ajude a divulgar o nosso canal para chegarmos aí aos 1000 primeiros inscritos do canal. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Tchau. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol.